Ó, tô gravando agora, hein? Cuidado com as coisas. Nossa, elas mandaram no grupo. Ai, Deus. Olho lindo ainda, hein, Bisteca? Era isso que eu ia falar. Linda. Bisteca vai ver todo mundo adicionando a garota no Facebook. Ela vai achar estranho. É melhor não, né, Bisteca? Ai, ai. É o quê? Eu vou entrar com as alianças no casamento? É, pelo jeito, acho que eu vou ter que colocar pra você, Matheus. Você entrou no ar. Ah, Bisteca, pode chamar, que olha só, eu vou. Nossa, Bisteca, é isso Eu mesmo? vou. Ah, você também, vocês duas sendo daminha de honra, seria legal, hein? Tem duas ocasiões. Ou, Ah, todas as alunas, então, daminha de honra. É, Bisteca, você sabe, tá? Você não vem, não. Ah, esse negócio tá complicando minha vida, porque minha avó tá achando que eu só dou aula pra mulher. Porque só as meninas que falam comigo, aí eu falo meninas, às vezes a avó fala assim, você não vai dar aula para as suas alunas hoje? Eu falei, vó, mas tem homem também. que fofa. Falei assim, que os caras são mais Acontece, né? A gente quietos. mais presente mesmo. É, os caras são mais quietos. Aí não tem como. Mas é isso aí. Meus amores. Acontece, Luiz, é isso mesmo. Eu já ensinei para vocês permutação simples e permutação com repetição. Aí na aula 19 está faltando a permutação circular. Então vamos ver lá. Vamos revisar rapidinho a permutação simples. Qual é a fórmula? E a fórmula da permutação com repetição. E a permutação circular. Ô, Bisteca, ela faz o quê da vida? Nossa, eu ia mandar isso agora. Você acredita que ela é formada em matemática também? Que Pô, isso? eu olhei pra ela, eu tô olhando pra ela, eu tô, nossa, igualzinho professora de inglês. Não sei por quê. Não, mas Ela tem cara de aí, contabilidade, coisa de exata. ela chegou a dar aula, mas não quis muito não, porque aí ela pegou um colégio de estado aqui, ficou decepcionada e tal. Aí a família dela tem um restaurante, ela trabalha junto com a família dela no restaurante. É isso. Ela tem cara mesmo de contabilidade e de administração, essas paradas assim. Nossa, eu stalkeando a menina. Tô vendo. Então, vamos lá. Aula do Bisteca hoje vai ser no Facebook. Boa ideia, Camila. Não tinha pensado nisso, hein? Permutação simples, pessoal. Então, vamos lá. Quando a gente permuta N elementos, né, usa todos os elementos para permutar, vai ser N fatorial. A permutação com repetição é quando dentro desse N elementos tem alguns elementos que repetem. Então, por exemplo, permutação de N elementos, aí eu tenho um elemento que repete K vezes, o outro que repete M vezes, o outro que repete T vezes, e assim por diante. Então, eu vou fazer N fatorial dividido por K fatorial, vezes M fatorial, vezes T fatorial, e assim por diante, certo? E a permutação circular, ela é um caso bem especial quando os elementos eles estão dispostos em círculo, tá? Então, quando eu tenho elementos ali dispostos em círculo, aí eu vou usar a permutação circular e eu vou mostrar para vocês. E aí eu vou pegar um exemplo aqui para ficar fácil, tá certo?
Importante esse finalzinho aqui. Considerando-se Eu não sei se, tipo, você tem escrito mais no EAD do que presencialmente, ou se o fato do quadro ser pequenininho parece que o texto fica maior. acho que é por causa que o fato de ser pequenininho fica maior. Mas, enfim. Uhum, Coisas aleatórias do dia a dia. uhum. Sim. Então, ó, o exemplo que eu estou dando está até na apostila. Ele diz assim: de quantas maneiras 4 pessoas podem sentar-se ao redor de uma mesa circular, considerando-se um único sentido de contagem? A gente vai ter 2 fórmulas, tá, pessoal? Quando eu considero um sentido, que pode ser tanto o sentido horário quanto o sentido anti-horário, e quando eu não considero o sentido, e aí tanto faz se vai no sentido horário ou no sentido anti-horário. A fórmula para calcular a permutação circular é o seguinte. Então, para fazer a permutação circular de n elementos, você vai fazer o fatorial de n menos 1. Você vai fazer n menos 1 fatorial. Sendo n o total de elementos que vão, nesse caso aqui nosso, sentar ao redor da mesa. Certo? Então, nesse exemplo meu, o nosso n, ele seria 4. Porque aí eu tenho 4 elementos que eles vão sentar na mesa. Tudo bem? E aí eu vou fazer uma permutação circular de 4 elementos. E aí eu vou fazer 4 menos 1 fatorial. Então, a permutação circular de 4 elementos vai ser 3 fatorial, que vai ser igual a 6. Eu quero explicar para vocês o porquê que a gente faz n menos 1, para fazer sentido para vocês o porquê que a gente tem que subtrair um 1 aí. Tá certo? Então, ó, só estou esperando vocês copiarem, porque aí eu vou pegar outra folhinha ali para a gente comentar por que que a gente faz um. Porque se não fosse uma permutação circular, vamos imaginar que se fossem bancos numa linha, né, linearmente ali apresentados. Então, se eu tivesse assim, ó, 4 pessoas sentando nessa mesa, eu teria 4 opções para essa posição. Aí para a segunda eu teria 3, para a terceira eu teria 2 e para a primeira eu teria 1. Então eu fazia uma permutação de 4 elementos e seria 4 fatorial. Por que que quando é linear a gente faz 4 fatorial, né? A gente não subtrai 1, e por que que circular a gente está subtraindo 1? Essa é a grande questão aqui, tá bom? É isso que eu quero que vocês entendam para depois a gente aplicar. É uma fórmula bem específica. A gente só vai usar em casos que é sentado em roda, em círculo e assim por diante. Eita, esse verde não sai. Opa, agora saiu. Então vamos lá, galera. Ó. Vamos imaginar que o meu grupo seja o grupo com a pessoa A, pessoa B, C e D, certo? Como eu vou considerar um único sentido, então vamos considerar o sentido horário, ou poderia considerar o sentido anti-horário. Eu sei que vai dar 6, então eu vou fazer já 6 rodinhas, tá? 1, 2, 3,
4, 5, 6. E aí, em cada rodinha, eu tenho ali 4 lugares. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E assim por diante. Tá certo? A explicação, ela é bem simples. Quando a gente tem os elementos dispostos linearmente, né? Se fosse um banco, e aí 4 pessoas vão tirar foto. Então, como eu estava explicando lá, se fosse um banco onde as 4 pessoas iam tirar uma foto e elas têm que ser acomodadas, eu faria, né, uma permutação de 4, e aí seria 4 fatorial. Eu não tiraria 1. Por quê? Porque aqui, ó, quando os bancos estão dispostos de forma linear, eu tenho começo e tenho fim. O nosso problema é o seguinte: quem que eu vou considerar primeiro? Qual cadeira que eu vou considerar primeiro? Mesmo que eu considere, por exemplo, sentido horário, qual é a cadeira que eu vou considerar primeiro? Então, eu tenho que tirar um elemento aqui do total. Por exemplo, eu posso tirar o B dali e colocar ele aqui fixo. E aí, os outros 3 eu vou permutar para descobrir as posições que eles podem sentar. Porque aí pode sentar o A aqui, o C aqui e o D aqui. Vocês entenderam a ideia? Porque eu fixei o B. Então, se eu fixei o B, aí eu posso alterar os outros carinhas. Certo? Então, tá o A aqui, o B, o C aqui ou o D aqui. Ou eu posso ter o B aqui, considerando esse sentido de novo. Então, pode ser o C aqui, ou o A aqui, ou o D aqui. Se eu considero aqui o B fixo, né? Que nem eu estava conversando com vocês. Pode ser o A aqui, o D aqui e o C aqui. Certo? Aí eu vou ter variações. Porque aí eu estou nesse sentido, e aí eu estou começando pelo B. Por isso que eu tenho que subtrair um elemento do meu conjunto. Porque esse elemento que eu vou subtrair, ele que vai ser o meu coringa, e a partir dele eu estabeleço o sentido que eu vou andar, e aí eu vou ter variações, aí eu vou poder permutar os outros elementos. Então pode ser B, A, C, D, ou B, C, A, D, B, A, D, C, ou pode ser o que também? Se eu fixei o B aqui, vou nesse sentido. Pode ser B, C, A, D, ou pode ser B, D, A, C, sempre nesse sentido, ou pode ser a partir do B, andando nesse sentido, D, C, A, porque aí eu tenho todas essas possibilidades. Então, é por isso que na permutação circular, eu vou fazer essa formulazinha. A permutação circular de N elementos, ela vai ser N menos 1 fatorial, certo? E isso daqui é para quando eu estabeleço o sentido. Vocês entenderam isso, galera? Eu tiro um elemento do meu conjunto, do total, eu vou fixar ele numa posição e a partir dele eu estabeleço um sentido. E aí, a partir disso, eu posso permutar os outros elementos. Por isso que a gente tem que fazer n menos 1 fatorial. Tá claro? Então, essa é a ideia da permutação circular. A gente tira um elemento, fixa, estabelece qual é o sentido, e aí, a partir dele, a gente manda ver. Tudo bem? Se caso a gente não estabeleceu o sentido, se pode ir no sentido horário ou no sentido anti-horário, o que vai acontecer? Eu vou ter que dividir isso por 2. Eu vou pegar essa fórmula e vou dividir por 2. Por quê? Aqui o grande exemplo está na nossa frente. Se eu pego BACD, então se eu pego aqui, ó. Opa, deu uma travadinha aqui, deu um lagzinho. Se eu pego BACD, que está no sentido
horário, certinho? E eu pego aqui BDCA, que está no sentido também horário, mas se eu não estabeleço o sentido, vocês concordam que ele é a mesma sequência? Por quê? O BACD é no sentido anti-horário. E o BACD seria no sentido horário e esse daqui no sentido anti-horário. Então, ó, eu tenho ali troca de posição. A partir do B, eu venho num sentido e no outro eu vou ter a mesma sequência. Então, se eu tenho a mesma sequência, quando eu não considero o sentido, eu tenho que pegar todo o total e dividir por 2. Porque esses dois carinhas, não considerando o sentido, eles são a mesma sequência, são a mesma formação. Então, nesse caso aqui, ó, a nossa fórmula vai ser a permutação circular de n elementos vai ser n menos 1 fatorial dividido por 2. Então, ó, quando eu considero um sentido, é n menos 1. Quando eu estabeleço ou sentido horário ou anti-horário. Quando eu falo que tanto faz, aí vai dar problema. Belezinha? E aí, vamos fazer exercício agora, então. Vamos ver os exercícios da apostila aí. O que ele tem para nós. Deixa eu pegar a apostila de vocês. Obstetra, mas esse menos 1 é só porque o 1 está fixado? Só porque um deles está fixado? Exatamente. Mas aí sempre vai ser um só fixado. É. Esse menos 1 é que pode ser tanto A, quanto B, quanto C, quanto D. Por isso que a gente tira menos 1 só. Mas aqueles casos de tipo, ah, vai ter a mesa, não sei o que, com X pessoas, e aí vai ter um casal. Aí o casal quer sentar do lado um do outro. Aí, tipo, não tira um termo, não? Ou isso não faz diferença? Aí o casal ele vai virar um termo só. Aí vamos lá, vamos imaginar que eram 6 pessoas, 4 pessoas e 2 que formam um casal. E aí você não teria a permutação de 5 elementos, de 6 elementos. Você teria a permutação de 5, que são as 4 solteiras, né? E o casal que formando um elemento só. Entendeu? Sempre que tem que Entendi. Aí ficar seria como junto... se você fixasse eles, né? Isso. Sempre que ficar uma pessoa junto, que nem eu falei para vocês lá em permutação, né? Quando fica alguém junto, é porque vai virar um outro elemento. É que nem eu acho que o primeiro exercício é assim. Se não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha. Olha lá, ó. É exatamente o que você falou. E aí, ó. Em uma roda formada por 8 pessoas de mãos dadas,
De quantas maneiras é possível dispô-las se há 3 pessoas que não aceitam ficar separadas? Então, a gente tem isso, ó. Tem uma roda, e aí eu vou ter ali nessa roda 8 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 pessoas. Certinho? E aí, 3 dessas pessoas não querem ficar separadas. Por exemplo, o A, o B e o C, eles querem ficar juntos. Então, como eu estava dizendo, esse grupo aqui, A, B, C, ele vai ser um elemento só que eu vou ter que girar, tá certo? Então, a minha permutação circular aqui, ó, ela não vai ser com 8 elementos. Ela vai ser de 1, 2, 3, 4, 5, que estão separados, mais esse grupo que vai ficar junto. Então, eu vou fazer uma permutação de 6 elementos. Tá certo? Uma permutação de circular de 6 elementos. Aí, galera, além disso, eu vou multiplicar isso por uma permutação de 3. Alguém sabe me dizer por que eu estou multiplicando por uma permutação de 3? Porque os 3 podem variar, né? Tipo, a posição do 3. Isso, exatamente. Porque quem disse que a ordem vai ser A, B, C, tá? A ordem pode variar. Pode ser B, A, C, C, A, B, enfim. Pode variar. Bisteca. Oi, meu amor. Mas, tipo assim, beleza, eram 8 pessoas. Aí 3 vão ficar juntas. Uhum. Aí, tipo, não seria uma permutação de 5? Porque seria, tipo, 6 menos 1, né? Não, são 8 menos 3. Vão ser Eu não tô 5 ouvindo nada. pessoas. Será que é só no meu? Não, oi, tô ouvindo? Eu acho que é só a Cecília. Não, agora eu ouvi a Kelly. Eu não. Hein? Agora eu te ouvi. Meu amor, a ideia aqui é o seguinte, ó. São 8 pessoas, tirando as 3, vão sobrar 5. Mas se eu fizer a permutação de 5, eu estou fazendo a permutação só desse grupo, ó. Só esses 5. Mas os 3, eles formaram um grupo que vai permutar. Então, a ideia de permutar o grupo era o seguinte, ó. Imagine que a sequência ela pode ser assim, ó. Eu tenho um A, B, C aqui, nessa posição, né? Então, eu tenho eles nessas posições aí. Mas eu posso ter o A, o B e o C aqui. Você entendeu a ideia de permutar? Por que o grupo ele virou um elemento dentro da permutação? Porque eles não vão sentar obrigatoriamente nessas 3 cadeiras. Eles podem variar ali nas outras cadeiras. Então, esse grupo, ele virou um elemento da permutação, porque eles têm que ficar juntos. Aí você, tipo, não fixa eles, que nem você fez no outro. E aí, no caso, a permutação de 3 é justamente isso. Eles não estão fixos A, B e C. Certinho? Não, a gente vai fixar eles. O grupo pode ser fixado. Então, por exemplo, a gente tem a possibilidade do grupo ser fixado, ou desse cara ser fixado, ou desse cara. A fórmula, ela já calcula pensando que qualquer um dos elementos pode ser fixado. Não necessariamente vai ser o grupo, entendeu? Qualquer um deles pode ser. Entendi. Essa que é a ideia da fórmula. Então, aqui daria, ó, 6 menos 1 fatorial vezes 3 fatorial. Então, vai dar 5 fatorial vezes 3 fatorial. Vai dar 120 vezes 6. Então, isso daqui vai dar 720.
Então, a alternativa correta é a letra B. Ô, Bisteca, Pois não, meu amor. não entendi. Tipo, ok, permutação de 6, mas, tipo, por que você tirou um? Porque é a formulazinha da permutação circular, lembra? Mas por quê? Tipo, Ó, eu tenho 6 elementos. O grupo, aqui, ó, vou fazer os elementos em verde. O grupo é um elemento, essa pessoa é um outro, 3, 4, 5, 6. Esquece que isso é um grupo. Esquece. Pensa que isso daqui é uma pessoa que vai sentar num lugar. Se fosse sentar 6 pessoas em um lugar só, você não ia fazer uma permutação circular de 6 pessoas? sim. Então, é exatamente isso. Você não pode esquecer isso, Mafê. Toda vez que está juntando um grupo, ó, quando eu tenho 3 pessoas, 2, 4 pessoas que querem sentar lado a lado, elas vão virar um elemento dentro da permutação de tudo. Então, mas, tipo assim, isso eu entendi. A questão é que na minha cabeça, eu só ia fazer isso de, tipo, n-1 quando o exercício falasse, tipo assim, tipo, um elemento tá fixado, e Não, aí, é toda vez que ele falar que vão sentar em roda, em círculo. A gente vai fazer o -1 quando é uma permutação circular. ok, então, Entendeu a ideia? sim. Eu super falei pra você fazer a permutação de 5, aí você falou que era de 6, aí você falou, é de 6. Aí depois você, 6 menos 1. Aí eu, entendi. Ah, tá, desculpa. Entendi. Você já tinha pensado na resposta. Já. É que o meu Tudo medo foi certo. que você estava usando o N5, na minha cabeça, você estava usando o N5 e ia fazer 5 menos 1. Entendeu? Ah, não. Então, tudo Foi bem. por isso que eu te corrigi. Desculpa. Erro de comunicação. Foi. Eita. Sempre acho. Vamos fazer o 2 e a gente encerra. Vamos lá, vai. Nem sei se vai dar tempo. Ela fala assim: uma professora de educação infantil, durante a recreação de seus 6 alunos, organiza-os em círculos para brincar. Considere a seguinte forma de organização dos alunos pela professora. São 3 meninas e 3 meninos, e cada menina ficará ao lado de um menino de modo alternado. As possibilidades de organização dos seus alunos são... Vamos pensar então, Mafê, vamos lá. Você vai colocar 6 pessoas num círculo, tudo bem? Vai ser menina e menino, tá? Vou pôr rosinha aqui. Então é menininho, aí vai ser menininho e menininho. E aí entre eles vai ter as menininhas, né? Também as menininhas. E aí tem que ficar assim, alternado. Tá certo? E aí ele disse, ó, que cada menina ficará ao lado de um menino de modo alternado. E aí ele quer as possibilidades de organização. E aí, o que vocês pensam? Bisteca, eu faria 3 vezes 3 vezes 2 vezes 2, mas estaria 36 e nem tem aí. Mas por que 3 vezes Porque, 3? você tem 3 meninos e você tem que, tipo assim, você tem que colocar um do lado do outro. Aí tá, um do lado do outro. Você tem 3 possibilidades de menina e 3 possibilidades de menino. Aí nos outros dois, você tem 2 possibilidades de menino e 2 possibilidades de menina. Aí nos outros dois, você tem uma possibilidade de menina e uma possibilidade de menino.
Justamente, é par. Tipo, 3 possibilidades de menina. Primeiro par, 3 possibilidades de menina e 3 possibilidades de menino. Aí no Calma. segundo par, 2 possibilidades. Faz sentido se fosse, tipo assim, como se você tivesse A gente vai menino e uma acabar, calma. menina em uma posição, tipo, sei lá, A e B. Aí você coloca menino e uma menina numa posição. Aí, como se fosse parzinho, aí fica 3 parzinhos. Só que aí multiplica, que nem o Léo falou,